Você é só um entregador, não pode entrar aqui. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, e Rafael sentiu o empurrão violento do segurança antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Em questão de segundos, ele estava no chão, coberto de molho shoyu, comida espalhada pela calçada, enquanto dezenas de pessoas riam e filmavam sua humilhação com os celulares erguidos. O que aquelas pessoas não sabiam é que elas estavam filmando o dono daquele restaurante, o chefe mais premiado de São Paulo, sendo tratado como lixo na porta do próprio lugar que ele tinha construído com as mãos. E o pior de tudo, o gerente que ordenou aquela humilhação era seu ex-funcionário, alguém que ele tinha treinado pessoalmente e que agora fingia não conhecê-lo. Mas Rafael carregava algo no baú daquela moto que ia transformar aquela noite de vergonha na vingança mais satisfatória que a elite paulistana já testemunhou. Rafael acordava todos os dias antes das 5 da manhã, não por amor à rotina, mas porque a vida tinha virado uma corrida contra o tempo e contra as contas que não paravam de chegar. Aos 35 anos, ele era só mais um entre milhares de entregadores que cortavam as ruas de São Paulo, equilibrando bags térmicas nas costas e esperanças cada vez mais frágeis no peito. 3 anos atrás, porém, Rafael não conhecia o cheiro de gasolina misturado com suor, nem o peso de carregar comida que outros prepararam. Ele era o chefe Montenegro, dono de um dos restaurantes mais comentados da Zona Oeste, onde empresários e celebridades faziam fila para provar seus pratos autorais. Mas a pandemia não escolheu vítimas, e quando o mundo parou, o sonho de Rafael desmoronou como um suflê que não cresceu. O restaurante fechou as portas, as dívidas se acumularam, e num piscar de olhos, aquele homem que comandava uma brigada inteira na cozinha se viu pedalando pela cidade, entregando marmitas para sobreviver. As memórias dos tempos de glória surgiam sem aviso, como fantasmas que insistiam em assombrá-lo nos momentos mais inconvenientes. Rafael ainda lembrava do sabor da vitória quando recebeu o prêmio de melhor chefe revelação, da emoção de ver críticos gastronômicos elogiarem sua técnica impecável e sua criatividade ousada. Tinha noites em que ele fechava os olhos e ainda conseguia sentir o calor da cozinha profissional, o barulho ritmado das facas cortando ingredientes frescos, a sinfonia perfeita de panelas no fogo e pratos sendo finalizados. Mas quando abria os olhos, a realidade era bem diferente. Ele estava sentado na calçada, esperando o próximo pedido aparecer no aplicativo, torcendo para a corrida valer a pena. A queda tinha sido tão rápida e brutal que às vezes parecia irreal, como se tudo não passasse de um pesadelo prolongado do qual ele ainda não tinha acordado. O apartamento, que antes era espaçoso e bem decorado, havia sido trocado por um quarto alugado num bairro distante, onde o barulho da rua invadia pelas janelas finas a qualquer hora. Rafael dividia o banheiro com outros 3 inquilinos e cozinhava no fogareiro elétrico que cabia em cima da mesinha de plástico. Seus livros de gastronomia francesa, suas facas japonesas importadas, seus uniformes bordados com o nome do restaurante, tudo tinha sido vendido ou estava guardado em caixas empoeiradas no canto do quarto. O que doía mais não era a perda material, mas a sensação constante de invisibilidade, de ter se tornado apenas mais um número na multidão de trabalhadores anônimos que a cidade engolia e cuspia todos os dias. Rafael tinha virado o tipo de pessoa que as outras atravessavam a rua para não esbarrar, que esperavam do lado de fora enquanto os clientes entravam pela porta da frente. As dívidas eram como sombras que o perseguiam sem descanso, lembretes cruéis de que o passado tinha um preço alto a ser pago no presente. Rafael devia ao banco, devia aos fornecedores antigos, devia até para alguns amigos que tinham tentado ajudar nos últimos meses antes da falência. Cada entrega que ele fazia era um tijolinho microscópico na parede impossível que precisava construir para se livrar daquele buraco financeiro. Ele calculava mentalmente, se fizesse 30 corridas por dia, 7 dias por semana, levaria anos para quitar tudo e ainda sobreviver. A matemática era desanimadora, mas Rafael não tinha escolha senão continuar, porque parar significava desistir completamente, e alguma coisa teimosa dentro dele se recusava a aceitar aquele como sendo o final da história. Pedalar pelas mesmas ruas onde antes era reconhecido e respeitado trazia uma camada extra de humilhação que Rafael tentava ignorar, mas nem sempre conseguia. Ele já tinha passado em frente ao prédio onde funcionava seu antigo restaurante dezenas de vezes, sempre desviando o olhar, sem coragem de encarar o que tinha se tornado daquele lugar que um dia foi seu reino. Sabia que o espaço tinha sido vendido, que agora funcionava ali um restaurante novo, frequentado pela mesma elite que antes lotava suas mesas, mas que provavelmente não fazia ideia de quem tinha sido o dono anterior. Rafael evitava aquela região sempre que podia, recusava corridas que o levassem para perto dali, porque a dor de ver seu sonho sendo vivido por outra pessoa era insuportável demais para enfrentar todo dia. Mas a vida de entregador não permitia muitas escolhas, e Rafael aprendeu rápido que quanto mais ele recusasse corridas, menos o algoritmo do aplicativo o favorecia. Então ele engolia o orgulho, aceitava os pedidos que apareciam e pedalava para onde fosse necessário,
carregando consigo não apenas comida quente em bags térmicas, mas também os pedaços quebrados de um sonho que ainda ardiam no peito. Tinha dias melhores e dias piores, corridas que pagavam bem e outras que mal cobriam combustível, clientes educados e outros que o tratavam como se fosse invisível ou pior. Rafael tinha desenvolvido uma casca grossa, uma armadura emocional que o protegia das pequenas crueldades diárias, mas por baixo dela, o chefe Montenegro ainda existia, esperando silenciosamente por uma chance de voltar à vida. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto Rafael checava o celular pela 100ª vez esperando uma corrida decente aparecer, ele não fazia ideia de que estava prestes a receber o pedido que mudaria tudo. O dia tinha começado devagar, com entregas pequenas e mal pagas, e ele já estava considerando desistir e voltar para casa quando a notificação finalmente surgiu na tela. O destino chamou sua atenção imediatamente, fazendo seu coração acelerar antes mesmo que seu cérebro processasse completamente a informação. Era um endereço que ele conhecia muito bem, gravado na memória e no coração, um lugar que ele tinha evitado por 3 anos inteiros, mas que agora, ironicamente, o algoritmo impessoal de um aplicativo estava o forçando. Rafael ficou parado por alguns segundos, olhando fixamente para a tela do celular como se aquilo fosse algum tipo de erro do sistema ou uma brincadeira de mau gosto do universo. O endereço brilhava ali, insistente e impossível de ignorar. Rua Augusta, número que ele sabia de cor, o prédio onde funcionava o Le Chantel, o restaurante mais exclusivo e caro de toda São Paulo. Mas aquele nome pomposo e francês não enganava Rafael, porque ele sabia exatamente o que era aquele lugar antes de virar ponte da elite paulistana com outro dono. Aquele tinha sido Montenegro, seu restaurante, seu projeto de vida, o espaço onde ele tinha derramado suor, lágrimas e cada gota de criatividade que possuía. O pedido era grande, bem pago, com uma gorjeta generosa já incluída, o tipo de corrida que qualquer entregador aceitaria sem pensar 2 vezes, mas para Rafael era como receber um convite para revisitar o próprio funeral. Seus dedos tremeram levemente quando ele tocou no botão verde para aceitar a entrega, e imediatamente se arrependeu, mas já era tarde demais para voltar atrás sem prejudicar sua avaliação no aplicativo. Rafael respirou fundo, guardou o celular no bolso e foi buscar o pedido no restaurante asiático que tinha preparado a comida, tentando se convencer de que aquilo era só mais uma entrega como qualquer outra. Mas seu corpo sabia que era mentira. Seu estômago estava embrulhado e suas mãos suavam mais do que o normal enquanto ele colocava a bag térmica nas costas e subia na moto. A cidade parecia conspirar contra ele naquela manhã, colocando cada sinal vermelho no caminho, cada lombada, cada congestionamento entre ele e o destino que ele mais queria evitar. Quando finalmente virou na Rua Augusta e avistou a fachada reformada do que antes era seu restaurante, Rafael sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago com força. O prédio estava completamente diferente, com uma fachada moderna em vidro fumê e detalhes em dourado que gritavam ostentação e dinheiro. Uma placa enorme e iluminada anunciava Le Chantel em letras cursivas elegantes, e havia um tapete vermelho na entrada, flanqueado por vasos com plantas ornamentais caríssimas. Carros importados estavam estacionados na frente, com manobristas vestindo coletes bordados correndo de um lado para o outro, e Rafael podia ver através das janelas amplas os clientes bem vestidos, sentados em mesas decoradas com toalhas de linho branco e taças de cristal que refletiam a luz dos lustres. Rafael estacionou a moto do lado oposto da rua, tentando ganhar alguns segundos extras antes de ter que atravessar e entrar naquele lugar que já não era mais seu, mas que ainda carregava sua alma entre as paredes. Ele checou o pedido novamente no aplicativo. Cliente pediu entrega na mesa 23, nome do cliente era Henrique Bastos, e havia uma observação específica solicitando que a comida fosse entregue diretamente a ele, sem intermediários. Rafael franziu a testa, achando estranho alguém pedir delivery de outro restaurante para comer dentro do Le Chantel, mas cliente era cliente, e ele não estava ali para julgar as excentricidades dos ricos. Ajeitou a bag nas costas, conferiu se estava com todos os itens do pedido, respirou fundo mais uma vez e atravessou a rua, sentindo cada passo como se estivesse caminhando em direção a um abismo. Quando Rafael se aproximou da entrada principal, o tapete vermelho pareceu quilômetros de distância mesmo estando a poucos metros de distância. Ele podia sentir os olhares curiosos e levemente desdenhosos dos manobristas, que claramente estranharam ver um entregador se aproximando pela entrada social do estabelecimento. Um dos seguranças, um homem enorme com terno preto e fone de ouvido, imediatamente deu um passo à frente, bloqueando a passagem de Rafael com o corpo antes mesmo que ele pudesse colocar o pé no tapete. A expressão no rosto do segurança era uma mistura de irritação e desprezo, como se Rafael fosse algum tipo de inseto inconveniente que tinha se perdido e acabado no lugar errado. Rafael tentou manter a calma e a educação, mostrando o celular com os detalhes do pedido, explicando que precisava fazer uma entrega para a mesa 23, mas o segurança nem sequer olhou para a tela. Entregador não entra pela porta da frente, o segurança disse com uma voz grave e autoritária, apontando com o dedo pro beco lateral do prédio. Porta dos fundos fica ali,
junto com o lixo e as entregas de fornecedor, é por lá que você entra. Rafael sentiu o sangue subir pro rosto, uma mistura de raiva e humilhação queimando dentro do peito, mas ele tentou argumentar, explicando que o cliente tinha pedido a entrega na mesa, que era uma solicitação específica do aplicativo. O segurança deu um sorriso cínico e cruzou os braços, deixando claro que não estava interessado em argumentos nem em explicações, e que Rafael podia escolher entre ir pela porta dos fundos ou ir embora sem fazer a entrega. Alguns clientes que estavam chegando pararam para observar a cena, cochichando entre si e rindo discretamente, e Rafael percebeu que estava se tornando um espetáculo indesejado bem na porta do lugar que um dia. Rafael estava prestes a ceder e ir pela porta dos fundos, engolindo mais uma vez o orgulho que já tinha sido mastigado e cuspido tantas vezes nos últimos 3 anos, quando a porta principal do restaurante se abriu e alguém saiu. Era um homem de uns 40 anos, trajando um terno impecável e uma gravata que provavelmente custava mais do que Rafael ganhava em um mês inteiro de entregas, e ele olhou para a cena com uma expressão de diversão mal disfarçada. Rafael reconheceu aquele rosto imediatamente, e o choque da descoberta foi como levar um soco no estômago. Era Lucas, seu antigo sous-chefe, o cara que ele tinha treinado pessoalmente, que tinha ensinado técnicas francesas, que tinha promovido quando ninguém mais acreditava no potencial dele. Lucas tinha trabalhado no Montenegro por 4 anos, tinha chorado junto com Rafael quando o restaurante fechou, tinha jurado lealdade e amizade eterna nos tempos difíceis, mas agora estava ali, claramente ocupando uma posição de gerência no Le Chantel, usando roupas caras e ostentando um relógio que brilhava no pulso. Os olhos dos dois homens se encontraram por uma fração de segundo, e Rafael viu algo passar pelo rosto de Lucas, um lampejo de reconhecimento seguido imediatamente por algo muito mais perturbador, indiferença calculada. Lucas desviou o olhar rapidamente, como se Rafael fosse um completo estranho, como se eles nunca tivessem trabalhado lado a lado, suado juntos em cozinhas quentes, celebrado vitórias e dividido derrotas. Qual o problema aqui, Rodrigo? Lucas perguntou ao segurança, ignorando completamente a presença de Rafael, tratando-o como se fosse invisível ou menos importante que os vasos de plantas decorativos da entrada. O segurança explicou a situação, apontando para Rafael como se estivesse descrevendo um problema a ser resolvido, e Lucas ouviu tudo com uma expressão de aborrecimento, como se aquilo fosse um inconveniente menor no dia perfeito dele. Rafael não conseguiu se conter e chamou Lucas pelo nome, a voz saindo mais emocionada do que ele gostaria, carregada de uma mistura de surpresa, mágoa e indignação. Lucas, sou eu, Rafael Montenegro, você não está me reconhecendo? As palavras ecoaram no ar tenso da entrada do restaurante, e por um momento pareceu que o tempo tinha congelado, com todos os presentes olhando curiosos para aquela interação estranha. Lucas virou o rosto devagar, como se estivesse fazendo um favor imenso ao simplesmente reconhecer a existência de Rafael, e seus olhos passearam pelo uniforme surrado do entregador, pela bag térmica nas costas, pela moto velha estacionada do outro lado da rua. A expressão que surgiu no rosto de Lucas foi de puro desdém, misturado com uma satisfação cruel que ele nem tentou esconder, como se estivesse apreciando ver seu antigo chefe e mentor reduzido àquela situação. Desculpa, amigo, mas acho que você está me confundindo com outra pessoa, Lucas disse com uma frieza que cortava mais fundo do que qualquer faca que Rafael já tinha usado na cozinha. Eu não conheço nenhum entregador chamado Rafael, e francamente, você está atrapalhando o funcionamento do estabelecimento. Lucas fez um gesto pro segurança, como se estivesse dando permissão para que ele resolvesse o problema da maneira que achasse melhor, e então se virou para os clientes que observavam a cena, oferecendo um sorriso charmoso e pedindo desculpas pelo inconveniente. Lamentamos o transtorno. Pessoal, às vezes alguns entregadores não entendem que temos protocolos e padrões de qualidade a manter aqui no Le Chantel. A risada que se seguiu foi baixa mas audível, um murmúrio coletivo de aprovação dos clientes que claramente acharam graça na situação, e Rafael sentiu cada som daquelas gargalhadas como agulhas sendo enfiadas na pele. A humilhação era tão intensa que Rafael pensou seriamente em simplesmente cancelar a entrega, jogar a bag no chão e ir embora dali para nunca mais voltar, mas alguma coisa dentro dele se recusava a sair daquele jeito. Lucas, eu sei que você me conhece. Você trabalhou comigo por 4 anos no Montenegro. Eu te ensinei tudo o que você sabe sobre alta gastronomia, Rafael insistiu, a voz ficando mais alta, mais desesperada, mesmo sabendo que aquilo só o fazia parecer mais patético aos olhos de todos. Lucas revirou os olhos de forma teatral e soltou um suspiro impaciente, claramente irritado por Rafael não ter entendido a mensagem e ido embora calado como era esperado. Olha, não sei que tipo de fantasia você criou na sua cabeça, mas eu nunca trabalhei em lugar nenhum chamado Montenegro, e mesmo que tivesse trabalhado, isso não te dá direito de entrar pela porta da frente do Le Chantel, Lucas declarou com firmeza, e então fez um gesto autoritário pro segurança. Rodrigo, por favor, oriente esse senhor sobre onde ficam as entregas dos fundos, e se ele continuar insistindo, pode chamar a polícia.
O segurança deu um passo ameaçador em direção a Rafael, e alguns dos clientes pegaram seus celulares, claramente preparados para filmar caso a situação escalasse para algo mais dramático e digno de viralizar nas redes sociais. Rafael podia ver nos rostos ao redor uma mistura de curiosidade mórbida, entretenimento barato e desprezo classista, como se ele fosse um animal no zoológico se comportando de maneira inadequada e proporcionando um showzinho inesperado para a plateia entediada. Uma mulher com um vestido caríssimo cochichou algo no ouvido do acompanhante e os dois riram, sem se preocupar em baixar a voz o suficiente para que Rafael não ouvisse. Esses entregadores estão ficando muito atrevidos, acham que podem entrar em qualquer lugar, ela comentou com desdém, e o homem ao lado concordou, balançando a cabeça com ar de superioridade. Rafael sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas de uma raiva surda que começava a crescer dentro dele como uma fogueira que alguém tinha acabado de jogar gasolina. Ele tinha caído muito baixo nos últimos 3 anos, tinha perdido quase tudo que amava, tinha se acostumado com a invisibilidade e com o desrespeito casual que o mundo reservava para pessoas como ele, mas aquilo ali era diferente, era pessoal demais, era uma traição tão descarada que doía de maneiras que ele não esperava. Lucas não era só um ex-funcionário, era alguém que Rafael tinha considerado quase como um irmão mais novo, alguém em quem tinha confiado e investido tempo e energia, e agora aquele mesmo homem estava ali, usando roupas caras e fingindo não conhecê-lo, reforçando ativamente a humilhação que Rafael estava sofrendo na frente de dezenas de pessoas. A sensação de injustiça era tão grande que por um momento Rafael pensou que... Rafael sabia que devia recuar, que devia simplesmente aceitar a humilhação e seguir pela porta dos fundos como mandaram, mas havia algo visceral e incontrolável crescendo dentro dele que tornava impossível dar as costas naquele momento. Eu preciso entregar essa comida na mesa 23, é o cliente Henrique Bastos que pediu, e ele solicitou a entrega pessoal, Rafael repetiu, dessa vez com mais firmeza na voz, segurando o celular na altura dos olhos do segurança para mostrar as informações do pedido. O segurança nem olhou para o aparelho, simplesmente empurrou a mão de Rafael para baixo com um movimento brusco que quase fez o celular cair no chão. Já falei onde você entra, tá surdo ou é burro mesmo? O segurança rosnou, e Rafael sentiu o sangue ferver nas veias, cada músculo do corpo ficando tenso e preparado para reagir de uma forma que ele sabia que seria desastrosa, mas que estava cada vez mais difícil de controlar. Lucas observava tudo com os braços cruzados e uma expressão de enfado calculado, como se estivesse assistindo uma peça de teatro ruim que estava demorando tempo demais para terminar. Rodrigo, tira esse cara daqui antes que eu perca a paciência completamente, Lucas ordenou com um tom de voz que Rafael reconheceu como sendo a imitação barata da autoridade que ele próprio costumava exercer na cozinha quando era chefe. Era perturbador e enlouquecedor ver seu ex-funcionário usando seus próprios maneirismos, sua postura, até o jeito de falar, como se tivesse roubado não apenas o restaurante mas também a identidade de Rafael. Os clientes continuavam observando, alguns já com celulares erguidos e filmando abertamente, provavelmente esperando que a situação explodisse em violência física que eles poderiam postar online com hashtags indignadas sobre entregadores descontrolados e agressivos. Rafael deu um passo à frente, tentando passar pelo segurança e entrar no restaurante de qualquer jeito, movido por uma teimosia irracional e por uma necessidade profunda de provar que ele não era apenas mais um entregador anônimo e descartável. Eu tenho o direito de fazer meu trabalho, o cliente pagou pela entrega e eu vou entregar, com ou sem a permissão de vocês, ele declarou, e naquele momento algo dentro dele rompeu, como se os 3 anos de humilhações acumuladas tivessem finalmente encontrado uma válvula de escape. O segurança não hesitou, ele simplesmente estendeu o braço e empurrou o peito de Rafael com força, fazendo-o cambalear para trás e perder o equilíbrio. Rafael tentou se segurar, mas a bag térmica nas costas desequilibrou seu centro de gravidade, e ele caiu de costas na calçada, batendo com força no concreto. A queda pareceu acontecer em câmera lenta, e Rafael sentiu a bag térmica se abrir com impacto, ouviu o som inconfundível de potes plásticos se espatifando e líquidos se espalhando. Quando ele finalmente conseguiu se sentar, estava coberto de molho shoyu, arroz branco grudado no uniforme, pedaços de sushi espalhados ao redor dele na calçada suja. A comida que ele deveria entregar estava completamente destruída, transformada num desastre irreconhecível de ingredientes misturados e embalagens rasgadas, e Rafael sabia que aquilo significava que ele teria que pagar do próprio bolso pelo prejuízo, que sua avaliação no aplicativo seria destruída, que provavelmente seria suspenso por dias ou até desativado permanentemente. A injustiça daquilo tudo era tão absurda, tão desproporcional, que por um momento ele simplesmente ficou ali sentado no chão, atordoado demais para reagir. As risadas explodiram ao redor dele como fogos de artifício cruéis, e Rafael levantou os olhos para ver dezenas de rostos olhando para baixo, alguns filmando, outros rindo abertamente, todos claramente divertidos com o espetáculo patético que ele tinha se tornado. Alguém chama uma ambulância, acho que o entregador quebrou a marmita. Alguém gritou, e a piada idiota provocou uma nova onda de gargalhadas.
Uma garota jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, apontou o celular diretamente para o rosto de Rafael, sem nenhum pudor ou empatia, claramente mais preocupada em capturar conteúdo viral do que com o fato de que havia um ser humano ali no chão, humilhado e ferido. Gente, olha só, entregador tentou invadir o Le Chantiel e se deu mal. Ela narrou para o celular com uma voz aguda e animada, como se estivesse comentando um programa de televisão. Lucas se aproximou e olhou para a bagunça no chão, balançando a cabeça com uma expressão de desgosto exagerado, como se Rafael tivesse propositalmente criado aquela situação para causar problemas. Rodrigo, chama alguém para limpar essa sujeira antes que afaste os clientes, Lucas ordenou, sem nem olhar diretamente para Rafael, tratando-o como parte da bagunça que precisava ser removida, não como uma pessoa. Rafael tentou se levantar, as mãos tremendo de raiva e humilhação, o corpo todo doendo tanto pelo impacto físico quanto pela dor emocional que era 1000 vezes pior. Ele queria gritar, queria socar aquele sorriso falso do rosto de Lucas, queria fazer alguma coisa que recuperasse nem que fosse um fragmento da dignidade que tinha acabado de ser pisoteada na frente de todos aqueles estranhos, mas seu corpo simplesmente não obedecia, paralisado por uma mistura tóxica de vergonha e impotência. O segurança deu um passo ameaçador na direção de Rafael, claramente preparado para garantir que ele saísse dali o mais rápido possível, quando de repente a porta do restaurante se abriu novamente e uma voz masculina cortou o ar tenso como uma lâmina. O que diabos está acontecendo aqui? A voz tinha autoridade natural, o tipo de tom que fazia as pessoas prestarem atenção imediatamente, e todos se viraram para ver quem tinha falado. Um homem de uns 50 anos, vestindo um blazer azul marinho e óculos de grau, estava parado na porta do restaurante, olhando alternadamente para Rafael caído no chão coberto de comida e para os clientes com celulares erguidos. Havia algo na postura dele, na maneira como observava a cena, que fez o sorriso sumir do rosto de Lucas instantaneamente, e Rafael percebeu que aquele homem não era. O homem desceu os degraus da entrada com passos decididos, ignorando completamente os murmúrios curiosos dos clientes e a expressão visivelmente desconfortável que surgiu no rosto de Lucas. Ele se aproximou de Rafael, que ainda estava no chão tentando processar o que acabará de acontecer, e estendeu a mão num gesto de ajuda que contrastava brutalmente com a frieza que todos os outros tinham demonstrado até aquele momento. Deixa eu te ajudar a levantar, o homem disse com gentileza genuína, e quando Rafael finalmente aceitou a mão estendida e ficou de pé, ele pode ver os olhos do desconhecido analisando seu rosto com uma intensidade desconcertante. O homem franziu a testa, inclinou a cabeça levemente pro lado, e então seus olhos se arregalaram num lampejo de reconhecimento que parecia impossível. Meu Deus, você é Rafael Montenegro, não é? A pergunta saiu com uma mistura de surpresa e algo que parecia reverência, e Rafael piscou confuso, sem entender como aquele homem o tinha reconhecido debaixo de todo aquele molho choio e humilhação. Rafael apenas acenou com a cabeça, ainda atordoado demais para formar frases completas, e o homem soltou uma exclamação de espanto que fez várias cabeças se virarem na direção deles. Não acredito, você é realmente ele, o chefe Montenegro. Eu estive no seu restaurante 5 vezes antes de fechar, suas criações eram absolutamente geniais. O homem falava alto, sem se importar com quem estava ouvindo, e Rafael viu a expressão de Lucas mudar drasticamente, passando de tédio calculado para algo muito mais preocupante, medo puro e simples. Os clientes que estavam filmando abaixaram lentamente os celulares, olhando confusos uns para os outros, claramente sem entender o que estava acontecendo, mas percebendo que a narrativa tinha acabado de tomar um rumo completamente inesperado. O homem continuou falando, apontando para o prédio do restaurante com um gesto amplo. Eu fiz a reserva aqui no Le Chantiel porque dizem que é o melhor da cidade, mas sinceramente, a comida não chega nem perto do que você costumava servir no Montenegro, é tudo apresentação e zero alma. Rafael finalmente encontrou sua voz, mesmo que ela saísse rouca e hesitante, e perguntou quem era aquele homem que parecia conhecê-lo tão bem. Henrique Bastos, crítico gastronômico do jornal Estado. Prazer finalmente te conhecer pessoalmente. Embora eu desejasse que fossem circunstâncias melhores, o homem respondeu, e de repente tudo fez sentido para Rafael. Aquele era o cliente do pedido, o homem da mesa 23 que tinha solicitado entrega pessoal. Henrique olhou para os destroços da comida espalhada na calçada e balançou a cabeça com desaprovação. Então era você que estava trazendo meu pedido? Eu pedi comida japonesa de fora porque francamente não estava com estômago para aguentar mais uma refeição medíocre aqui dentro, mas parece que meu jantar virou decoração de calçada. Ele disse isso olhando diretamente para o segurança e depois para Lucas, e havia uma acusação clara naquele olhar que fez ambos recuarem instintivamente. Lucas tentou intervir, claramente desesperado para controlar a situação que estava rapidamente saindo do controle dele, e se aproximou com as mãos estendidas num gesto conciliador. Senhor Bastos, houve um mal-entendido aqui. Esse entregador estava tentando entrar pela porta principal quando deveria usar a entrada de serviço. Nós apenas estávamos seguindo os protocolos do estabelecimento.
A voz de Lucas tinha perdido toda aquela arrogância anterior e agora soava quase suplicante, mas Henrique não parecia nem um pouco interessado em ouvir desculpas. Protocolo, ele repetiu com uma voz carregada de sarcasmo. O protocolo de vocês inclui empurrar pessoas no chão e destruir propriedade alheia? Porque eu filmei tudo da janela do restaurante enquanto esperava minha comida, e posso garantir que não foi o entregador quem criou essa situação. Henrique pegou o próprio celular do bolso e acenou com ele no ar, e Rafael viu o sangue sumir completamente do rosto de Lucas. A multidão de curiosos tinha crescido, com mais clientes saindo do restaurante e pedestres parando para ver o que estava acontecendo, e o clima tinha mudado completamente da diversão cruel anterior para algo mais tenso e expectante. Henrique se virou para Rafael e colocou uma mão no ombro dele num gesto quase paternal. Rafael, eu cobri a abertura do seu restaurante anos atrás. Escrevi que você era uma das mentes mais brilhantes da gastronomia paulistana, e fiquei arrasado quando soube que tinha fechado na pandemia. Ele falava alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem cada palavra. Você era uma lenda, cara. Os chefes da cidade inteira te respeitavam, e agora te encontro aqui, sendo tratado como lixo na porta do que costumava ser o seu restaurante. A última parte foi dita com ênfase especial, e Rafael viu várias expressões de choque nos rostos ao redor quando a informação finalmente registrou. As pessoas começaram a cochichar entre si, olhando alternadamente para Rafael e para o prédio do Le Chantel, claramente processando a revelação de que aquele entregador coberto de molho shoyu era na verdade o antigo dono daquele espaço tão cobiçado. Uma das mulheres que tinha rido mais alto minutos atrás agora parecia visivelmente constrangida, guardando o celular rapidamente e desviando o olhar. Henrique não tinha terminado. Ele apontou diretamente para Lucas com uma expressão de desaprovação profunda. E você, gerente, deveria ter vergonha na cara, tratando um profissional do calibre do chefe Montenegro como se fosse um qualquer. Lucas tentou falar, a boca abrindo e fechando como um peixe fora de água, mas nenhum som convincente saiu, e Henrique simplesmente o ignorou, voltando sua atenção para Rafael com uma expressão de curiosidade genuína. Rafael, me responde uma coisa, Henrique disse, e havia algo na maneira como ele formulou a pergunta que fez todos ao redor ficarem em silêncio, esperando. Como você perdeu esse lugar? Porque eu cobri a venda na época, mas os detalhes sempre foram muito vagos, e considerando o talento que você tinha, nunca fez muito sentido para mim você simplesmente desistir e sumir do mapa. A pergunta ecoou no ar silencioso, e Rafael sentiu todos os olhos se virando para ele, esperando uma resposta, e pela primeira vez em 3 anos, pela primeira vez desde que tinha começado a pedalar pelas ruas entregando comida, ele sentiu que talvez, apenas talvez, alguém estivesse realmente interessado em ouvir sua versão da história. Rafael limpou o molho shoyu do rosto com as costas da mão, respirou fundo, e começou. Rafael olhou ao redor, vendo todos aqueles rostos que minutos atrás riam da sua humilhação agora esperando em silêncio respeitoso, e sentiu uma mistura estranha de raiva e alívio subindo pelo peito. Eu não desisti, Henrique, eu fui enganado, Rafael começou, a voz ainda tremendo mas ganhando firmeza a cada palavra que saía. Ele explicou que quando a pandemia explodiu, o Montenegro estava indo bem, mas o lockdown forçou o fechamento e as contas começaram a se acumular mais rápido do que ele conseguia pagar. Um empresário apareceu oferecendo ajuda, propondo uma sociedade temporária que permitiria ao restaurante sobreviver até as coisas melhorarem, e Rafael, desesperado e sem outras opções, aceitou a proposta que parecia generosa demais para ser verdade. O empresário injetou dinheiro no negócio, assumiu parte da administração e convenceu Rafael a assinar alguns papéis que supostamente formalizavam a parceria, mas que na verdade eram documentos de transferência de propriedade disfarçados de contratos societários. Quando Rafael finalmente entendeu o golpe, já era tarde demais, o restaurante tinha sido registrado em nome do empresário, e ele se viu sem nada além de dívidas e a roupa do corpo. Mas eu não fui completamente ingênuo, Rafael continuou, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso pequeno e amargo surgiu nos seus lábios. Ele explicou que tinha um advogado amigo que, mesmo na correria e no desespero da época, tinha insistido em incluir uma cláusula de proteção nos documentos. Rafael manteria 30% das ações do restaurante como garantia, e a transferência total só seria válida se ele assinasse um documento específico de renúncia completa dos direitos. Eu nunca assinei essa renúncia, Henrique, nunca, Rafael declarou, e viu os olhos de Lucas se arregalarem em pânico absoluto. O empresário tinha pressionado várias vezes, tinha oferecido dinheiro, tinha ameaçado processos, mas Rafael tinha se recusado teimosamente a assinar aquele último papel, segurando aquele pedacinho de propriedade como se fosse um salva-vidas num oceano tempestuoso. Henrique escutava tudo com atenção crescente, e Rafael podia ver a mente afiada do crítico processando cada detalhe da história, conectando pontos e chegando a conclusões. Então, tecnicamente, você ainda é dono de uma parte significativa deste estabelecimento. Henrique perguntou,
e a questão caiu como uma bomba no meio da multidão. Rafael acenou afirmativamente, e então, com movimentos deliberados, abriu o baú da moto que estava estacionada ali perto, aquele compartimento onde ele guardava suas coisas pessoais durante as entregas. Ele puxou uma pasta plástica surrada e amassada, manchada de óleo e desgastada pelo tempo, e de dentro dela tirou um envelope pardo que tinha sido dobrado e redobrado tantas vezes que as marcas eram permanentes. Eu carrego isso comigo todo dia, desde que perdi o restaurante, é meio que minha única lembrança de quem eu era antes, Rafael explicou com uma voz carregada de emoção, e então abriu o envelope com cuidado, revelando documentos oficiais com carimbos e assinaturas. Rafael estendeu os papéis para Henrique, que imediatamente começou a ler com atenção meticulosa, seus olhos percorrendo cada linha, cada cláusula, cada detalhe legal que estava registrado ali. Isso aqui é uma bomba, Rafael, Henrique murmurou depois de alguns minutos, levantando os olhos dos documentos com uma expressão que misturava impressão e indignação. Esses contratos deixam muito claro que você mantém 30% de participação societária, e sem a sua assinatura na renúncia final, a transferência de propriedade nunca foi completada legalmente. Henrique virou para encarar Lucas, que agora estava visivelmente pálido e suando frio. Isso significa que esse estabelecimento foi operado ilegalmente como se fosse propriedade total de outra pessoa, quando na verdade havia um sócio minoritário que nunca foi consultado nem recebeu sua parte dos lucros. A acusação era clara e devastadora, e Lucas deu um passo para trás como se tivesse sido fisicamente empurrado. Os clientes ao redor começaram a murmurar mais alto, claramente chocados com as revelações que continuavam surgindo, e Rafael viu alguns deles pegarem os celulares novamente, mas dessa vez não para filmar sua humilhação, e sim para documentar algo muito mais sério e potencialmente escandaloso. Lucas tentou gaguejar uma defesa, algo sobre não saber de nada disso, sobre apenas trabalhar ali como gerente, mas suas palavras saíam atropeladas e pouco convincentes. Rafael se aproximou dele, os dois homens agora frente a frente, e havia anos de mágoa e traição concentrados no olhar que Rafael direcionou para o seu ex-funcionário. Você sabia, Lucas, você sabia de tudo desde o começo, porque você fazia parte do esquema, Rafael acusou com uma voz baixa mas carregada de certeza. O empresário que me enganou te ofereceu uma posição de gerência aqui em troca de informações sobre o restaurante, sobre as receitas, sobre os fornecedores, sobre tudo que fazia o Montenegro especial. Lucas tentou negar, balançando a cabeça freneticamente e soltando negativas vazias, mas Rafael não deixou que ele falasse. Eu sei porque encontrei mensagens entre vocês no computador do escritório antes de entregar tudo. Você vendia informações para ele meses antes da pandemia, planejando o golpe com antecedência. A revelação fez vários dos presentes soltarem exclamações de choque e reprovação, e a expressão no rosto de Lucas passou de medo para desespero puro. Henrique segurava os documentos como se fossem evidências em um tribunal, e tinha uma expressão pensativa no rosto, claramente calculando as implicações legais de tudo aquilo. Rafael, você tem advogado? Porque com esses papéis, você tem um caso extremamente forte de fraude societária, apropriação indébita e uma lista enorme de outras violações legais, Henrique disse, e então pegou o próprio celular. Aliás, eu conheço um dos melhores advogados de direito empresarial de São Paulo, e tenho certeza que ele ia adorar pegar um caso como esse. Rafael sentiu algo mudando dentro dele, como se uma porta trancada por anos finalmente estivesse sendo aberta, deixando entrar uma luz que ele tinha esquecido que existia. Eu tenho advogado, na verdade o mesmo que incluiu essas cláusulas nos contratos originais, mas ele mora em Campinas agora e eu não tenho dinheiro para... Rafael começou, mas Henrique o interrompeu com um gesto. Deixa de besteira, eu ligo para ele agora, e se ele não puder vir, eu ligo para o meu contato. Alguém precisa estar aqui antes que essa situação seja varrida para debaixo do tapete. Henrique já estava discando enquanto falava, e Rafael viu Lucas dar mais alguns passos para trás, claramente pensando em fugir, mas o segurança que minutos atrás o tinha empurrado agora estava parado ali, sem saber para que lado ficar, dividido entre obedecer ordens de um gerente potencialmente criminoso ou... Henrique terminou a ligação e guardou o celular com uma expressão de satisfação que contrastava dramaticamente com o pânico visível no rosto de Lucas. Meu advogado está a 15 minutos daqui. Ele estava justamente jantando na região e largou tudo quando eu expliquei a situação, Henrique anunciou alto o suficiente para que todos ouvissem. Rafael sentiu as pernas fraquejarem, não de medo ou exaustão dessa vez, mas de uma mistura avassaladora de esperança e incredulidade, como se depois de 3 anos afundando em areia movediça alguém finalmente tivesse jogado uma corda para ele se agarrar. Lucas olhou ao redor desesperadamente, procurando por alguma saída, alguma maneira de escapar daquela armadilha que estava se fechando ao redor dele com velocidade assustadora. Ele puxou o próprio celular e começou a discar freneticamente, provavelmente tentando avisar o empresário que tinha orquestrado todo o golpe,
mas suas mãos tremiam tanto que ele quase deixou o aparelho cair 2 vezes antes de conseguir completar a ligação. Os minutos que se seguiram pareceram se arrastar numa eternidade estranha, com a multidão de clientes e curiosos formando um círculo ao redor da entrada do restaurante, ninguém querendo ir embora e perder o desenrolar daquele drama improvável. Rafael aproveitou o tempo para respirar fundo e tentar organizar os pensamentos que giravam em turbilhão dentro da cabeça, ainda sem conseguir processar completamente que aquilo estava realmente acontecendo, que depois de tanto tempo carregando aqueles documentos como relíquias inúteis de um passado morto, eles finalmente poderiam significar alguma coisa. Henrique ficou ao lado dele o tempo todo, oferecendo uma presença sólida e tranquilizadora, ocasionalmente fazendo perguntas sobre detalhes específicos dos contratos e anotando coisas no celular. Você tem ideia de quanto lucro esse lugar tem gerado nos últimos 3 anos? Henrique perguntou em determinado momento, e quando Rafael balançou a cabeça negativamente, o crítico assobiou baixinho. Eu diria que facilmente uns 5 milhões por ano, considerando a clientela e os preços que eles cobram, então seus 30% valem uma fortuna que nunca foi paga. Um carro preto e reluzente parou em frente ao restaurante, e dele desceu um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, trajando um terno que provavelmente custava mais do que Rafael ganhava em 6 meses de entregas. O advogado cumprimentou Henrique com familiaridade, e então se virou para Rafael com um olhar avaliador mas não hostil, estendendo a mão em apresentação formal. Doutor Maurício Almeida, prazer em conhecê-lo, chefe Montenegro. Henrique me contou brevemente sobre sua situação no telefone. Posso ver os documentos? A voz era calma e profissional, carregando o tipo de autoridade que vem de décadas lidando com questões complexas e adversários difíceis. Rafael entregou os papéis amarrotados com mãos que ainda tremiam levemente, e observou enquanto o advogado os examinava com atenção meticulosa, virando páginas, aproximando o rosto para ler letras miúdas, ocasionalmente murmurando coisas para si mesmo que Rafael não conseguia decifrar. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 10 minutos, doutor Maurício levantou os olhos dos documentos e olhou diretamente para Rafael com uma expressão que era difícil de interpretar. Senhor Montenegro, esses documentos são ouro puro do ponto de vista legal. Quem quer que tenha redigido essas cláusulas sabia exatamente o que estava fazendo e te protegeu de maneira brilhante. O advogado virou para encarar Lucas, que tinha parado de falar no telefone e agora observava a cena com uma expressão de animal acuado. Você trabalha aqui? É gerente, pelo que entendi. Doutor Maurício perguntou com um tom aparentemente casual, mas havia algo afiado escondido naquelas palavras. Lucas acenou afirmativamente, a garganta claramente seca demais para produzir sons, e o advogado continuou. Então você deve estar ciente de quem são os proprietários legais deste estabelecimento, correto? Deve ter acesso aos documentos de registro da empresa, aos contratos societários, às atas de reunião. Cada pergunta era uma armadilha se fechando, e Lucas percebia isso, mas não tinha para onde correr. Doutor Maurício não esperou respostas. Ele simplesmente pegou o próprio celular e fez uma ligação rápida, falando com alguém em termos técnicos legais que Rafael não entendia completamente, mas que soavam definitivos e sérios. Quando terminou, o advogado se virou para Rafael com algo que quase parecia um sorriso. Acabei de acionar um contato na Polícia Civil especializada em crimes financeiros. Eles vão querer conversar com você, com o gerente aqui, e principalmente com o empresário que orquestrou essa fraude toda. Doutor Maurício guardou os documentos de Rafael numa pasta de couro que tinha trazido do carro, tratando-os com cuidado quase reverente. Você tem 2 escolhas. Devolve o restaurante para mim agora, paga uma indenização justa pelos 3 anos que roubou da minha vida, e eu considero não processar criminalmente, ou a gente resolve isso na justiça e você vai preso por estelionato. A ultimato era claro e não deixava espaço para negociação. Doutor Maurício complementou rapidamente. Para ser mais específico, o senhor transfere imediatamente a propriedade total do estabelecimento para o senhor Montenegro, paga uma indenização de R$2 milhões pelos lucros não distribuídos e danos morais, e assina um termo se comprometendo a não ter mais nenhum envolvimento com este ou qualquer outro negócio do meu cliente. O advogado puxou alguns papéis já impressos da pasta, documentos que ele tinha claramente preparado enquanto esperava no carro. Eu trouxe um contrato preliminar. Podemos fazer a transferência formal amanhã em cartório, mas o senhor assina isso aqui hoje, agora, na frente de todas essas testemunhas. Marcelo pegou os papéis com mãos trêmulas, lendo rapidamente, e Rafael podia ver o cálculo acontecendo por trás daqueles olhos. Quanto custaria lutar isso na justiça? Quanto tempo levaria? Qual era a probabilidade real dele ganhar considerando as evidências? Sirenes policiais começaram a soar ao longe, ficando gradualmente mais próximas, e aquele som pareceu ser o empurrão final que Marcelo precisava para tomar uma decisão. Tá bom, eu assino,
mas 2 milhões é muito. Eu não tenho tudo isso líquido agora. Marcelo tentou negociar uma última vez, o desespero finalmente transparecendo na voz. Doutor. Maurício balançou a cabeça firmemente. Não é negociável. O senhor tem 72 horas para fazer a transferência bancária. Enquanto isso, o restaurante fica sob a administração do senhor Montenegro, com você e todos os funcionários que estavam envolvidos no esquema imediatamente afastados. O advogado estendeu uma caneta cara, e depois de alguns segundos de hesitação angustiante, Marcelo pegou e começou a assinar os documentos, cada assinatura parecendo arrancar um pedaço da alma dele, enquanto Rafael observava em silêncio, ainda sem conseguir acreditar completamente que aquilo estava. A caneta deslizou pelo papel pela última vez, e quando Marcelo terminou de assinar todos os documentos, doutor Maurício imediatamente os recolheu e guardou na pasta de couro, como se temesse que o empresário mudasse de ideia nos próximos segundos. Perfeito. Essas assinaturas são válidas legalmente e temos todas essas pessoas como testemunhas. Amanhã cedo formalizamos tudo em cartório, o advogado declarou com satisfação profissional. Marcelo ficou parado ali por um momento, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos, então simplesmente virou as costas e caminhou em direção ao carro sem dizer mais nenhuma palavra, derrotado e humilhado da mesma forma que tinha humilhado Rafael 3 anos atrás. Rafael observou o homem que tinha destruído sua vida ir embora, e não sentiu triunfo ou alegria, apenas um alívio profundo e cansado, como se um peso gigantesco tivesse sido finalmente tirado das costas. A multidão ao redor começou a aplaudir espontaneamente, e o som das palmas ecoou pela Rua Augusta, fazendo vários pedestres que passavam pararem curiosos para ver o que estava acontecendo. Rafael se virou lentamente, olhando para a entrada do Le Chantel, que em questão de minutos tinha voltado a ser legalmente dele, e pela primeira vez em muito tempo sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto sem conseguir contê-las. Lucas ainda estava ali, congelado no mesmo lugar, com uma expressão de terror absoluto enquanto percebia que seu mundo tinha desmoronado junto com o de Marcelo. Doutor. Maurício se aproximou do ex-gerente com passos medidos. Senhor Lucas, correto? O senhor está dispensado imediatamente de suas funções, e sugiro fortemente que procure um advogado criminalista, porque sua participação nessa fraude ficou bem documentada hoje. Lucas tentou falar, tentou se defender ou implorar por misericórdia, mas Rafael levantou a mão num gesto que o silenciou instantaneamente. Você me traiu, Lucas, me apunhalou pelas costas depois que eu te ensinei tudo o que sei, te dei oportunidades quando ninguém mais daria, Rafael disse com uma voz baixa mas carregada de emoção contida. Não quero ouvir desculpas nem explicações, só quero que você saia daqui agora e nunca mais apareça na minha frente. Lucas abaixou a cabeça, derrotado, e caminhou em direção ao interior do restaurante, provavelmente para pegar seus pertences pessoais, e Rafael se virou para o segurança que tinham empurrado mais cedo. E você, qual o seu nome? Rafael perguntou, e o homem grande que tinha parecido tão intimidador antes agora parecia ter encolhido, os ombros curvados e a expressão desconfortável. Rodrigo, senhor, eu só estava seguindo ordens, eu não sabia de nada sobre fraude ou... O segurança gaguejou, mas Rafael o interrompeu. Você não estava seguindo ordens quando me empurrou no chão, Rodrigo, você estava sendo cruel porque podia, porque eu era só um entregador e você tinha poder sobre mim. Rafael fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Você também está dispensado, pode pegar suas coisas e ir embora, mas ao contrário do Lucas, não vou processá-lo. Só quero que você pense bem sobre como trata pessoas que você considera inferiores, porque nunca se sabe quando a vida vai virar o jogo. Rodrigo acenou com a cabeça, parecendo genuinamente envergonhado, e entrou no restaurante seguindo os passos de Lucas, deixando Rafael sozinho na entrada com o doutor Maurício, Henrique e a multidão que ainda não tinha se dispersado. Rafael olhou para os clientes que tinham rido dele, que tinham filmado sua humilhação esperando viralizar nas redes sociais, e viu vergonha e constrangimento em vários rostos. Eu não guardo rancor de vocês, Rafael disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Vocês só viram um entregador sendo maltratado e acharam engraçado, não sabiam da história toda, mas espero que levem uma lição disso. Toda pessoa que vocês cruzam na rua tem uma história, tem dignidade, e merece respeito básico independente da profissão ou da aparência. Algumas pessoas na multidão começaram a aplaudir novamente, outros simplesmente se afastaram em silêncio, provavelmente sentindo-se julgados pelo próprio comportamento anterior. Henrique se aproximou de Rafael e colocou uma mão no ombro dele num gesto de solidariedade genuína. Rafael, essa história vai render uma matéria incrível, se você me permitir publicar, claro, mas mais importante que isso, eu quero que você saiba que a cidade nunca esqueceu do chefe Montenegro, e muita gente vai ficar extremamente feliz em saber que você está de volta. O crítico gastronômico sorriu. Inclusive, quando você reabrir oficialmente,
Eu faço questão de estar aqui na primeira noite para fazer uma crítica elogiosa e ajudar a espalhar a notícia. Rafael agradeceu com sinceridade, ainda processando tudo o que tinha acontecido na última hora, como sua vida tinha dado uma reviravolta completa de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado quando acordou naquela manhã. Doutor Maurício organizou os documentos e explicou os próximos passos. Amanhã no cartório, depois reunião com o contador para avaliar as finanças do restaurante, talvez alguns trâmites legais adicionais, mas nada que impedisse Rafael de assumir o controle imediatamente. Rafael finalmente entrou no restaurante pela porta da frente, dessa vez sem ninguém para impedi-lo, e o lugar estava diferente mas ao mesmo tempo dolorosamente familiar. As paredes tinham sido repintadas, a decoração mudada para algo mais moderno e minimalista, mas a estrutura era a mesma, e Rafael conseguia ver fantasmas do passado em cada canto. Ali estava a mesa onde um crítico famoso tinha experimentado seu prato signature e chorado de emoção. Ali era onde uma celebridade internacional tinha pedido para conhecê-lo pessoalmente depois da refeição. Ali era onde ele tinha comemorado o primeiro ano de sucesso do Montenegro com toda a equipe. Os funcionários que estavam trabalhando pararam o que faziam e olharam para Rafael com expressões confusas, claramente sem entender quem era aquele entregador coberto de molho shoyu que acabava de entrar como se fosse o dono do lugar. Boa noite, pessoal, Rafael disse com voz firme. Meu nome é Rafael Montenegro, e a partir de agora eu sou o proprietário deste restaurante. Algumas mudanças vão acontecer, mas garanto que quem trabalha honestamente aqui não tem nada a temer. Ele caminhou até a cozinha, seu antigo território sagrado, e empurrou as portas duplas que davam acesso ao coração do restaurante. A cozinha estava funcionando, com chefes e auxiliares trabalhando em diferentes estações, e o cheiro familiar de comida sendo preparada atingiu Rafael como um soco emocional. Ele ficou parado na entrada por alguns segundos, apenas observando. Então um dos chefes mais velhos parou o que estava fazendo e o encarou, os olhos se arregalando em reconhecimento. Chefe Montenegro, é você mesmo? O homem perguntou incrédulo, e Rafael acenou afirmativamente, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, o chefe largou a faca e veio abraçá-lo com força. Meu Deus, pensei que nunca mais fosse ver o senhor. Quando o restaurante fechou foi como se a alma da gastronomia paulistana tivesse. 6 meses tinham se passado desde aquela noite que mudou tudo, e Rafael acordava todos os dias ainda sentindo uma pontada de incredulidade ao perceber que não precisava mais pegar a moto e sair para fazer entregas. O restaurante tinha sido completamente reformado, mantendo a elegância mas trazendo de volta a alma que tinha desaparecido quando Marcelo assumiu o controle, e as paredes agora exibiam fotos em preto e branco da história do Montenegro original, incluindo imagens da equipe antiga e dos pratos que tinham feito a fama do lugar. Rafael tinha voltado para a cozinha, não como um chefe solitário no topo da hierarquia, mas como parte de uma brigada que ele tinha montado cuidadosamente, escolhendo cada pessoa não apenas pela habilidade técnica, mas principalmente pelo caráter e pela história de vida. A mesa 23, aquela onde deveria ter sido entregue o pedido naquela noite fatídica, tinha uma placa pequena e discreta que dizia Mesa da Sorte, e sempre havia fila de clientes querendo sentar ali depois que a história toda foi publicada por Henrique num artigo que viralizou nacionalmente. O mais surpreendente e gratificante para Rafael tinha sido a decisão que tomou logo nas primeiras semanas depois de retomar o restaurante. Ele criou um programa de contratação específico para entregadores de aplicativo que quisessem sair das ruas e aprender gastronomia profissional. 5 antigos entregadores agora trabalhavam como sous-chefes em treinamento, aprendendo técnicas francesas e brasileiras, ganhando salários dignos e tendo a chance de construir carreiras reais numa área que antes parecia inacessível para pessoas como eles. Rafael os ensinava com paciência e empatia que só alguém que tinha estado no lugar deles poderia ter, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas também lições sobre dignidade, respeito e sobre como o mundo podia mudar completamente de um dia para o outro se você não desistisse de lutar. As histórias desses 5 homens e mulheres eram tão dramáticas e inspiradoras quanto a dele próprio. Uma mãe solteira que pedalava 12 horas por dia, um ex-engenheiro que tinha perdido tudo na crise econômica, um jovem que tinha saído do interior sonhando com a cidade grande mas encontrado apenas solidão e trabalho duro. A crítica gastronômica tinha sido generosa e entusiasmada com a reabertura do Montenegro, agora oficialmente renomeado de Montenegro Renascido, e Henrique tinha cumprido a promessa de estar presente na primeira noite, escrevendo uma resenha emocionada que falava não apenas da qualidade impecável da comida, mas também da história de redenção por trás de cada prato servido. As reservas estavam lotadas por meses, com listas de espera intermináveis de pessoas que queriam fazer parte daquela narrativa linda de segunda chance e justiça tardia, e Rafael tinha até recusado algumas ofertas absurdas de redes de televisão querendo fazer documentários e reality shows sobre sua vida. Ele preferia manter o foco no trabalho, na cozinha, em criar experiências memoráveis para os clientes e em oferecer oportunidades reais para as pessoas que trabalhavam com ele, porque tinha aprendido da maneira mais dolorosa possível que fama e reconhecimento eram efêmeros, mas dignidade e propósito eram eternos.
Marcelo tinha pagado a indenização dentro do prazo estipulado, provavelmente vendendo outros negócios ou pegando empréstimos, e depois disso tinha desaparecido completamente da cena gastronômica paulistana. Alguns diziam que tinha se mudado para o interior ou até para o exterior para fugir da vergonha e das consequências legais que ainda podiam vir. Lucas tinha sido processado criminalmente e estava respondendo por fraude e associação criminosa. E embora Rafael tivesse sentido uma pontada de pena nos primeiros dias, ele sabia que justiça precisava ser feita e que consequências eram necessárias para atos de traição daquela magnitude. Rodrigo, o segurança que tinha empurrado Rafael, tinha aparecido no restaurante 2 semanas depois da reabertura, pedindo desculpas formais e trazendo uma carta manuscrita onde explicava que tinha perdido o emprego e estava refletindo profundamente sobre suas ações, e Rafael tinha aceitado as desculpas e até oferecido uma referência caso ele precisasse para outros trabalhos, porque acreditava genuinamente em segundas chances para quem demonstrava arrependimento real. Naquela manhã específica de quinta-feira, exatamente 6 meses depois do dia que mudou tudo, Rafael estava na cozinha preparando o serviço do almoço quando um dos garçons entrou avisando que tinha um entregador na porta com uma encomenda grande. Rafael limpou as mãos no avental e foi até a entrada, e lá estava um rapaz jovem, devia ter uns 25 anos, com a bag térmica nas costas e aquela expressão cansada mas esperançosa que Rafael conhecia tão bem. O entregador olhou para o prédio imponente, claramente intimidado pela elegância do lugar, e hesitou visivelmente antes de se aproximar da porta, provavelmente esperando ser mandado para os fundos como era costume na maioria dos estabelecimentos chiques. Rafael observou a cena por alguns segundos, memórias da própria experiência inundando sua mente, e então tomou uma decisão que tinha prometido a si mesmo que faria sempre que tivesse a oportunidade. Rafael desceu os degraus da entrada e caminhou diretamente em direção ao entregador, que ficou visivelmente surpreso ao ver o chefe, reconhecível pelo uniforme branco impecável e pelo nome bordado no peito, vindo ao encontro dele. "Boa tarde. Você veio fazer uma entrega?" Rafael perguntou com um sorriso caloroso, e o rapaz acenou afirmativamente, ainda meio confuso com aquela recepção inesperada. "Então vem comigo, você vai entrar pela porta da frente e eu pessoalmente vou te levar até onde você precisa fazer a entrega", Rafael disse estendendo a mão num gesto de boas-vindas. O entregador ficou chocado, claramente não acostumado com aquele tipo de tratamento, e Rafael viu lágrimas começarem a se formar nos olhos do rapaz. "Senhor, eu posso usar a entrada dos fundos. Não quero causar incômodo", o entregador murmurou, mas Rafael balançou a cabeça firmemente e colocou uma mão no ombro dele. "Aqui no Montenegro renascido, todo trabalhador entra pela porta da frente com a cabeça erguida, porque eu sei exatamente o quanto é difícil o trabalho que você faz, e você merece respeito." Rafael guiou o entregador pelo restaurante, passando pelas mesas onde clientes almoçavam e observavam a cena com expressões que variavam de surpresa a aprovação emocional, muitos deles reconhecendo o gesto simbólico e seu significado profundo. O entregador fez a entrega, agradeceu repetidamente com voz embargada, e quando estava saindo, Rafael parou mais uma vez. "Qual o seu nome, rapaz?" Rafael perguntou, e o entregador respondeu que se chamava Daniel. "Daniel, se você algum dia cansar das ruas e quiser aprender gastronomia de verdade, volta aqui e me procura. Eu sempre tenho espaço na minha cozinha para gente que trabalha duro e tem sonhos", Rafael disse entregando um cartão de visita com seus contatos. Daniel saiu dali como se estivesse flutuando, e Rafael ficou parado na porta, observando o rapaz subir na moto e ir embora, e então olhou para o céu claro de São Paulo, sentindo uma gratidão profunda por tudo o que tinha acontecido, pelas quedas e pelas subidas, porque todas tinham sido necessárias para transformá-lo no homem e no chefe que era agora, alguém que nunca mais esqueceria de onde veio nem. E assim termina a história de Rafael Montenegro, o entregador que na verdade era o dono do restaurante mais cobiçado de São Paulo, e que em uma única noite recuperou tudo que tinha sido roubado dele de forma tão cruel e calculada. Mas essa história não termina apenas com a vitória de Rafael, ela continua ecoando como um lembrete poderoso para todos nós sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor, sobre como julgamos os outros baseados em aparências superficiais, e sobre como a justiça, mesmo demorando, pode chegar de maneiras surpreendentes quando menos esperamos. Rafael poderia ter desistido em qualquer momento daqueles 3 anos entregando comida pelas ruas, poderia ter jogado fora aqueles documentos amarrotados e seguido em frente aceitando a derrota, mas ele escolheu continuar, escolheu carregar aquela verdade consigo todos os dias, e quando o momento certo chegou, estava preparado para lutar. A pergunta que fica é: quantas pessoas você cruza na rua todos os dias sem realmente enxergar? Quantos entregadores, porteiros, faxineiros, garçons e trabalhadores invisíveis têm histórias incríveis, sonhos destruídos, talentos escondidos que você nunca vai descobrir porque nem sequer olha nos olhos deles? Pensa comigo, e se você fosse o Rafael, trabalhando honestamente depois de perder tudo, e alguém te empurrasse no chão, risse da sua cara, filmasse sua humilhação como entretenimento? Como você se sentiria? E mais importante ainda,
Como você trata as pessoas que prestam serviços para você no dia a dia? Você é do time que agradece, que olha nos olhos, que reconhece a humanidade em cada trabalhador, ou você é do time que trata essas pessoas como se fossem invisíveis, como se fossem menos importantes porque o trabalho delas é considerado inferior pela sociedade? A história de Rafael nos ensina que todo mundo merece respeito básico, que ninguém sabe a jornada completa do outro, e que aquela pessoa que você despreza hoje pode ser alguém muito mais importante do que você imagina. Não é sobre ter medo de consequências, é sobre ter empatia genuína e tratar os outros com a mesma dignidade que você gostaria de receber. Mas tem outro lado dessa história que precisa ser falado: a importância de nunca desistir dos seus direitos, de guardar documentos importantes, de conhecer suas proteções legais mesmo quando tudo parece perdido. Rafael tinha aqueles papéis não por sorte, mas porque teve a sabedoria de ouvir um advogado amigo que insistiu em protegê-lo, e teve a disciplina de carregar aqueles documentos por 3 anos mesmo sem saber se algum dia eles serviriam para alguma coisa. Quantas pessoas desistem de lutar por justiça porque acham que não têm chance contra adversários mais ricos e poderosos? Quantos golpes e fraudes acontecem todos os dias porque as vítimas simplesmente aceitam a derrota sem buscar ajuda legal? A história de Rafael nos mostra que documentação importa, que conhecimento dos próprios direitos importa, e que às vezes basta uma pessoa disposta a ajudar, como foi o crítico Henrique, para que toda uma situação mude completamente de direção. E você, o que faria no lugar de Rafael depois de recuperar tudo? Muita gente provavelmente só pensaria em vingança, em fazer os inimigos pagarem da forma mais dolorosa possível, mas Rafael escolheu um caminho diferente. Ele transformou sua dor em propósito, criando oportunidades para as pessoas que estavam na mesma situação difícil que ele tinha vivido. Contratar entregadores como sous-chefes, abrir as portas pela frente para todos os trabalhadores, usar sua segunda chance não apenas para enriquecer mas para fazer diferença na vida de outros. Isso é o que separa pessoas comuns de pessoas verdadeiramente especiais. Qual legado você quer deixar? Quando você tiver uma segunda chance na vida, você vai usar só para benefício próprio ou vai lembrar de estender a mão para quem ainda está lutando? Agora eu quero saber de você que assistiu essa história até aqui. Você já passou por alguma situação de humilhação ou desrespeito por causa do trabalho que faz? Ou talvez você já tratou alguém de forma ruim e agora se arrepende? Conta aí nos comentários, sem medo de julgamento, porque compartilhar nossas experiências é o que nos torna mais humanos e empáticos. E se você conhece algum entregador, algum trabalhador invisível que merece reconhecimento, marque essa pessoa aqui embaixo, manda essa história para ela, porque todo mundo merece saber que não está sozinho na luta e que dias melhores podem chegar quando menos esperamos. Se essa história te tocou, se você sentiu algo assistindo a jornada do Rafael, deixa aquele like maroto aí, porque assim você ajuda mais pessoas a descobrirem essa narrativa incrível de superação e justiça. E olha, se você gostou desse tipo de conteúdo, de histórias reais e inspiradoras que fazem a gente refletir sobre a vida e sobre como tratamos os outros, então se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias assim, que emocionam, que ensinam e que mostram que a realidade pode ser mais interessante que qualquer ficção. Tem muito mais conteúdo incrível vindo por aí, histórias de pessoas que venceram contra todas as probabilidades, que transformaram tragédias em triunfos, que provaram que nunca é tarde demais para recomeçar e recuperar o que foi perdido. Não perde os próximos vídeos, porque garanto que você vai se surpreender com as reviravoltas malucas que a vida real proporciona. Valeu por ter assistido até aqui, e lembra, trata todo mundo com respeito, porque você nunca sabe quem realmente está por trás daquele uniforme de trabalho. Até a próxima história.